Oi gente, tudo bem? O tema de hoje envolve quais são as desvantagens da advocacia pública ou de ser advogado público. É evidente que a advocacia pública e suas carreiras em PGMs, PGEs, na AGU, elas têm muitas vantagens, inclusive remuneratórias, questão de lotação, teletrabalho. Mas também a gente tem que reconhecer que há algumas desvantagens, até mesmo para quem tem um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de cabeça. É interessante, assim, a primeira desvantagem, que dependendo de quem for, da sua maneira de pensar, pode ser até uma vantagem, que é a seguinte: a advocacia pública não pode e nem quer ser um novo Ministério Público. A Constituição é clara ao colocar todas as funções essenciais da Justiça lá, cada uma na sua parte. Ministério Público, Defensoria Pública na esfera federal e na esfera estadual, e a advocacia, que se biparte na privada e na advocacia pública. Cada uma delas tem a sua área de atuação. Ninguém é melhor ou pior que ninguém, não há hierarquia, muito menos hierarquia com o magistrado, tampouco há hierarquia entre elas. Mas por que eu estou aqui falando que a advocacia pública não é um Ministério Público, nem deve ser, nem pretende ser? Primeiro ponto, a própria atuação dela vai criar muitas colisões justamente com o Ministério Público, a maneira que a instituição atua ou defende alguma tese, uma área do direito. A atuação em defender o erário, em defender o Estado, vai acabar também gerando ali uma outra perspectiva de ideias, que nem sempre vão ter, assim, no primeiro momento, aquela visão mais carinhosa, com grande reconhecimento social. Pelo contrário, ser advogado público, até como ser advogado privado também, você vai lidar com o seu cliente ou seus clientes, se for privado, em muitas situações que vai gerar ali naquilo que se pode definir como opinião pública, opinião publicada, enfim, mas que, assim, algum contorno médio social, você vai ter que defender alguma corrente jurídica, algum posicionamento que tem mais, assim, vamos dizer, aceitação social, a pensão de uma idosa, um medicamento muito caro para uma criança que tem uma doença rara. Isso, em termos de sociedade, o medicamento tem um valor muito elevado, mas uma pobre criança doente, ou aquela pessoa idosa que não contribuiu, mas quer se aposentar, quer uma pensão, isso gera uma comoção social. E muitas vezes, até por ser advogado, você vai precisar manter uma posição e defender uma tese, ainda que vá contra um senso comum, que vá contra ali uma questão social impactante. Esse é o papel do advogado. O advogado, como já dizia, assim, vai ler isso, a advocacia não é uma profissão para covardes. Eu não estou falando que é para você ter uma atuação ali sem nenhum grau de humanidade, mas é uma atuação técnica e coerente com a defesa do cliente que você optou. É aí o que eu falo agora, vem a desvantagem. Mas se você tem esse ímpeto social, talvez você esteja na área errada. Na Defensoria Pública, isso é o ideal, na magistratura, no Ministério Público. Como eu falei, cada um tem a sua maneira de pensar. E muitas vezes a pessoa vai para um concurso e não se adapta ao tipo de trabalho que precisa fazer. Negar o medicamento, por exemplo, defender, cortar uma pensão. Tem uma série de situações que você vai lidar. E agora, a segunda desvantagem que eu vejo assim claramente é a advocacia pública, a regra geral, não pode ali escolher os casos. Você, como um advogado privado, chega lá um cliente, você olha o caso e fala: não, esse aqui eu não vou atuar porque eu não concordo, porque não me interessa financeiramente, ou porque eu discordo do que a pessoa quer. O advogado público, muitas vezes, ele vai ter que atuar de maneira que contra aquilo que ele não concorda. Mas uma coisa é o cidadão Rodrigo Moura Duarte, outra coisa é o membro da AGU, Rodrigo Moura Duarte, no exercício de uma função técnica de advogado da União para defender o interesse de uma lei que restringe lá um benefício previdenciário, que restringe uma pensão, que restringe o acesso a um remédio. É essa dicotomia que muita gente não consegue fazer. Eu posso ter as minhas opiniões, mas como membro, como agente público investido no cargo para o qual sou pago, a União e a sociedade, por mais que não queiram diretamente, esperam que eu atue para fazer uma defesa e, obviamente,
em um parâmetro constitucional, legal. A divergência de tese ou de tese é muito comum no direito, o que não quer dizer que quem tem a tese B é uma pessoa cruel, é a encarnação do que tem de pior no mundo, e tampouco quem defende a tese A, que tem mais aceitação social, é quase um ser ali já puro, em harmonia, para ir para o divino. Galera, se está gostando do vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu joinha, que é bem importante, tá? Voltando aqui então, essa desvantagem de você não poder escolher o caso. Uma outra desvantagem que eu vejo assim, mas que, como eu até mencionei já, é a questão das teses, né? Muitas vezes você vai defender um caminho jurídico que não é aquele caminho jurídico que você acha o melhor, que você acha mais adequado. A sua função é apontar, especialmente no consultivo, quando vira o gestor, olha, tem aqui essa dúvida, qual o caminho? Você vai ter o caminho A, B, C ou D. Você vai dizer, olha, o caminho A é isso, o caminho B assim, o caminho C de tal maneira. Você pode achar que o caminho C é o mais adequado, ou o caminho B é a pior solução. Mas, se naquele contexto de Constituição, legislação infraconstitucional, legislação infralegal, normas infralegais, tiver ali uma plausibilidade, uma maneira de ser viável, é o seu papel orientar o gestor de todos os caminhos que ele pode seguir. E se ele seguir o caminho que você não concorda tanto, que você acha o pior, é algo que você vai precisar aceitar. Porque você não é o gestor, cabe a você orientar. É igual ao advogado privado, ele orienta o cliente. Se o seu cliente dirigiu embriagado, foi preso, está solto e volta a dirigir embriagado, você já orientou ele não fazer isso. Você pode não concordar, falar, olha, não é o melhor caminho, mas é o seu papel orientar, até por dever funcional, seja privado ou advogado público, é o seu dever orientar o gestor. Ah, eu acho que a solução A é o mais adequado. Ok, você acha, mas o seu papel ali não é de ser gestor. Ah, eu também sou gestor. Aí já é outro papo. Mas o papel do membro da advocacia pública é dar a orientação jurídica para solução ou soluções que encontrem amparo constitucional, amparo legal e amparo infralegal. Havendo esse tipo de amparo, cabe ali depois ao gestor decidir qual o caminho que ele vai agir ou não vai agir, uma questão de política, questão de momento, enfim. Esse tipo de razão, a atuação ou a omissão do gestor não é algo que incumbe a você. Muito embora você possa ali ficar frustrado, pô, ali eu dei um parecer dizendo que era o A o mais adequado, mas eu disse que tinha o B e o C, ele foi na solução C, porque ali era o timing político, enfim. Esse também é outra situação que eu já vi muita gente que fica frustrada porque quase que pessoaliza a situação. Então, galera, lembre-se, você ali é um agente público, você pode até ter uma frustração, mas não procure colocar no seu trabalho ali, no seu parecer, como se fosse ali a bala de prata, a solução para tudo. Porque às vezes a análise jurídica, mas também política, ela tem uma outra nuance. Aqui eu não estou demonizando a política, não, pelo contrário. Mas o momento social é pertinente, o momento econômico é pertinente para isso, posso revogar, não posso. Essa é uma desvantagem, você não tem ali um grande controle, como o advogado privado também não tem, sobre como o seu cliente, né, ou como vai ser a omissão ou a atuação daquele gestor ou daqueles gestores. Outro tipo também de desvantagem que eu vejo, que eu não acho também tão desvantagem, eu acho até que é o interessante da carreira, é defender as teses muitas vezes que começam minoritárias lá num juizado, numa vara, que só no STJ, no TST ou no STF, aquela tese ganha. Então é muito comum a gente perder na primeira instância, perder na segunda instância, perder no STJ e conseguir uma reversão, conseguir minorar o impacto no STF. Esse tipo de situação, às vezes, é um tanto quanto cansativa, é maçante, porque você está ali muitas vezes, como também o advogado privado muitas vezes se encontra ao defender um cliente que cometeu uma série de homicídios, por exemplo, uma série de crimes muito pesados, ele também vai enfrentar uma resistência judicial e uma resistência social muito grande. E muitas vezes o advogado público vai se encontrar na situação, não cometer crime, evidentemente, mas defender uma posição, defender uma escolha de gestor ou escolha política que traz um ônus social dele ser visto quase como o vilão da história. E dependendo da questão política, ele pode ser quase que como também
entre aspas, demonizada igual um gestor, igual um político. Então tem essa nuance, muito embora para mim, eu acho que como a advocacia privada ou pública não é para quem é fraco, não é para quem é covarde, você, ainda que perca, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas você sustentar uma posição ali, conseguir obter algum êxito, mesmo que não obtenha, mas ser reconhecido por isso, eu acho que é muito válido. Mas, e agora pegando um gancho para uma outra desvantagem, a questão do ganhar ou perder. Tem muita gente que tem aquela coisa, eu só posso ganhar se eu perder. Não leve para o lado pessoal uma derrota. Faça o seu trabalho com afinco, com dedicação, até porque é o que se espera disso como membro público, como advogado também, como um integrante de uma função essencial à justiça. A sociedade espera que você dê o seu melhor. Ah, não perdi. Ok, isso aí não se controla. A advocacia não é uma obrigação de fim. Ela é obrigação de meio e você precisa atuar de maneira diligente, eficaz, na defesa daquela tese que melhor atenda o seu cliente, a fazenda pública, uma autarquia, uma fundação. Mas quem tem um problema com perder ou fica muito frustrado quando a tese perde por minoria, um 6-5, um 5-4 ali, um 2-1, vai precisar aprender que a advocacia pública você vai ganhar, você vai perder. E muitas vezes, dependendo da matéria, você vai perder mais do que ganhar. Então você precisa saber lidar com essa desvantagem da questão de analisar derrotas e vitórias. É algo que eu não acho uma desvantagem, mas eu vejo sim, para muita gente, acaba sendo uma desvantagem. Então, galera, como qualquer carreira jurídica na área pública, tem as vantagens e as desvantagens. Essas são algumas que eu vejo como desvantagens, que no fundo nem são tão desvantagens, mas é algo que eu consigo enxergar e trazer para vocês, até para poder ajudar na sua escolha para ser membro de uma PGE, de uma PGM ou da própria AGU e atuar como advogado público, que também é uma função essencial da justiça. Beleza?